Hoje nós vamos tratar sobre venha o teu reino em minhas finanças. A primeira coisa que eu quero que você saiba, para não deixar nenhum tipo de dúvida, não pode pairar dúvida na tua mente em relação a isso. É desejo de Deus a minha prosperidade. Você pode dizer isso? É desejo de Deus. A riqueza, a prosperidade é uma bênção de Deus para a nossa vida. Isso precisa estar certo na sua mente. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 10, 22. Você pode ler comigo? A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Você pode ler mais forte isso? A bênção Amém. Então é desejo de Deus a sua prosperidade. É desejo de Deus. De alguma forma, a religião, não só um tipo, mas várias religiões, tentaram trazer para a mente humana que o sinônimo de espiritualidade é pobreza e miséria. E isso não é verdade. Isso não é bíblico. Você não encontra na Bíblia alguma passagem dizendo que nós precisamos ser miseráveis, necessitados para sermos pessoas espirituais. É o contrário. A Bíblia nos fala sobre promessas da parte de Deus de riqueza, como esse próprio versículo está deixando claro que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Isaías 1,19 diz que se você quiser e der ouvidos à palavra do Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. O Salmo 1, versículo 3, nos diz que se você obedecer os mandamentos do Senhor, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros. Suas folhas nunca murcham, no tempo certo dá o seu fruto e tudo que você fizer prosperará. Portanto, é desejo de Deus a riqueza e a prosperidade. Em contrapartida, o próximo versículo diz no Salmo 62, no versículo 10, na parte B do versículo: se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Esse é o contraponto. Eu preciso entender que a riqueza vem de Deus, a prosperidade vem de Deus, mas eu não posso montar nela. Eu não posso fazer dela o alvo do meu coração. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, o próprio Jesus diz assim: não é possível você servir a dois senhores, porque você vai agradar a um e desprezar o outro. Aí ele completa: você não pode servir a Deus e a Mamon, que significa riqueza, dinheiro. Pastor, mas então como é que é isso? É mais simples de entender do que possa parecer. A palavra de Deus está deixando claro o seguinte: você ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e serve a Deus. O dinheiro você não serve, Ele é que serve você. É isso que nós precisamos compreender. Você não vai encontrar nunca na Bíblia a Bíblia dizendo que o dinheiro é um mal. A Bíblia diz, por exemplo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deu para entender? O amor ao dinheiro, não o dinheiro. A Bíblia está deixando claro que Deus é o nosso Senhor, e a riqueza, o dinheiro, a prosperidade deve ser uma coisa boa para você, mas não pode ser o seu Deus. Você não serve ao dinheiro, o dinheiro serve você, mas você serve a Deus acima de todas as coisas. Quando eu tenho esse entendimento, então eu estou preparado para prosseguir e levar adiante e compreender de uma vez por todas o que é a prosperidade para a minha vida. Com essas palavras, fica claro para mim, por exemplo, o seguinte:
que deste mundo eu não levo nenhuma riqueza. Eu não levo nenhuma riqueza. Ninguém leva consigo qualquer coisa deste mundo. Nós somos pó e ao pó nós iremos retornar. E pronto. Mas então para que serve a prosperidade? Se ela não vai me levar para o céu, para que serve a prosperidade? Para que serve o dinheiro? Serve para essa vida. Serve para este mundo. E para quê? Para que os propósitos que Deus estabeleceu para a minha vida sejam cumpridos, inclusive ajudado pela riqueza. Eu vou te dar um exemplo. Você que é um chefe de família, a senhora que é uma mãe responsável pela sua casa, pela sua família, você tem um propósito diante da sua família. O primeiro deles é trazer segurança para a sua família. Esse é um compromisso. Eu sou pai, eu sou avô, eu tenho um compromisso enquanto pai, enquanto chefe de família, de trazer segurança para a minha família. Esta segurança está atrelada, relacionada, quer eu goste ou não, está atrelada ao dinheiro. Porque se a minha esposa, ela precisa de um tratamento médico, eu preciso ter condições de suprir a ela esse tratamento. E pode ter certeza que, infelizmente, não vai ser através de uma rede pública de saúde. Basta você ir aos hospitais públicos e você vai encontrar pessoas nas macas pelos corredores. Então, se eu quero trazer segurança para a minha família, e é uma responsabilidade minha, mais do que responsabilidade, é um propósito meu enquanto chefe da minha casa, eu preciso proporcionar essa segurança para ela, eu preciso do recurso financeiro. Você quer ou não quer que o teu filho estude nos melhores colégios, com o melhor tipo de ensino, que o prepare para ser um cidadão de bem e preparado para enfrentar o mercado de trabalho? Você quer ou não quer? Você depende de questão financeira para isso. Você quer ou não quer trazer conforto para sua família e para sua casa? Você depende de dinheiro para isso. Você está percebendo? Então, para que serve o dinheiro? Para que eu cumpra com os meus propósitos, eu cumpra com as minhas obrigações. O dinheiro é recurso para isso. Essa igreja tem um propósito de se reunir aqui para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor, anunciar a palavra do Senhor ao coração de todas as pessoas. Esse é o propósito. Mas a riqueza, o poder financeiro, ele pode me ajudar na realização desse propósito. Foi com o dinheiro que esse terreno foi comprado, foi com o dinheiro que esse templo foi construído, foi com o dinheiro que nós temos um lugar para você estacionar o seu carro, foi com o dinheiro que você tem uma cadeira para sentar, é com o dinheiro que eu tenho um microfone para poder falar com você. Quem está me entendendo? Mas o propósito da igreja não é o dinheiro, mas o dinheiro pode me levar a cumprir o propósito que a igreja tem. Amém, irmãos? Então entenda que é para isso que serve a riqueza na sua vida. E vai mais longe. Enquanto você está tendo prosperidade para cumprir o seu propósito, isso é abundância. Deus está te abençoando com abundância de recursos para que você possa cumprir o seu propósito. Mas não para por aí. O desejo de Deus é que você, além da abundância, que você transborde. E quando você transborda, você está ajudando outras pessoas também a cumprir o seu propósito. Deixa eu ler para você um versículo muito conhecido que fala sobre dízimo. Malaquias capítulo 3, no versículo 10. E veja a clareza disso que eu vou te mostrar. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. A Bíblia não está falando aqui apenas sobre comida. Quando ela fala alimento na minha casa, esse alimento significa o Senhor suprindo todas as nossas necessidades. Por isso que hoje você vê uma cozinha montada em cima deste altar, porque a cozinha, o lugar onde você guarda a comida, o lugar onde você faz a comida, representa toda prosperidade, representa toda necessidade sendo atendida sobre a sua vida.
quando o Senhor Jesus diz na oração do Pai Nosso que Ele nos ensinou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não está falando necessariamente sobre o pão, ele está falando sobre o que o pão está representando. Representa um Deus que supre todas as nossas necessidades. Então, quando a Bíblia diz para que haja alimento em minha casa, não está falando necessariamente apenas e tão somente de comida, mas que haja a condição dessa igreja cumprir o seu propósito. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir, escute isso, as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Mas escute, Deus não é Deus do desperdício. Como é que Ele está dizendo na sua palavra que Ele vai me dar tantas bênçãos que eu não vou ter onde guardar? Então o que eu faço com a bênção que eu recebi e não tenho onde guardar? Eu estou transbordando para abençoar a vida de outras pessoas. Então você começa a entender e a compreender então que a bênção do Senhor se manifesta sobre a sua vida não para um fim exclusivista, não para que você se torne uma represa onde tudo chega em você e para em você, mas a bênção do Senhor chega sobre a sua vida para que você seja um rio forte com correntezas poderosas que vai para o seu propósito, para o seu destino, abençoando tudo que está à sua volta. Onde passa um rio, as árvores são frutíferas, tudo é mais verde, e assim é com você. Quem passar por perto de você, e por onde você passar, e perto de quem você passar, você abençoará. Por quê? Porque sobre a sua vida primeiro existe abundância, e depois você faz transbordar, alcançando a vida de outras pessoas. Amém? Agora, como que isso pode acontecer? Eu preciso de alguns entendimentos específicos sobre a maneira como Deus trabalha para que isso aconteça. Então vamos lá. A primeira coisa, eu preciso ter a visão da prosperidade de Deus. Como é que Deus enxerga a prosperidade? Deus enxerga a prosperidade através dos princípios. Essa é a maneira que Deus trabalha a prosperidade. Existem pessoas que pensam em prosperidade através de investimento, CDB, bitcoins. É assim que muitas pessoas pensam em prosperidade: ter 2 empregos, montar uma empresa, montar um bom negócio. É assim que a pessoa pensa em prosperidade. Como que Deus pensa em prosperidade? Através dos princípios. Ele estabelece princípios. E o que são princípios? São normas, são regras, são condutas. E como o próprio nome sugere, princípios é o que vem primeiro. É o que vem primeiro, é a base, é a sustentação, é o alicerce. Esses são os princípios. É assim que Deus trabalha. Estudiosos mapearam a vida de pessoas de sucesso e conseguiram perceber 25 princípios que se repetem na vida de todas as pessoas de sucesso. Essas pessoas podem não se conhecer, essas pessoas podem ser de países diferentes, essas pessoas podem ser de crenças diferentes, mas elas estão se guiando, elas estão obedecendo os mesmos 25, aproximadamente 25 princípios. Pastor, se são pessoas de crenças diferentes, você está querendo me dizer então que mesmo uma pessoa que não é um crente, não conhece Deus da forma como eu conheço, ele pode estar tendo prosperidade na vida por causa desses princípios? Sim, a palavra de Deus diz que Deus faz chover sobre justos e injustos. Aquele que adotar o princípio certo, colherá resultado do princípio certo. O que ele plantou, ele vai colher.
A grande diferença, e que não vai ser a base da nossa discussão hoje, é que essa pessoa vai ter tudo nessa terra e não vai ter salvação. Porque aí é um outro princípio. Para que a pessoa possa ser salva, essa pessoa precisa não ser caridosa e bondosa na face da terra. Na generosidade também não adianta de nada, mas ela precisa reconhecer que ela é pecadora, se arrepender dos seus pecados e receber o único que pode salvar a sua alma, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Mas independente disso, para as demais coisas nesta vida, se ela aplicar o princípio, vai dar certo. Por quê? Porque Deus é perfeito e Ele estabeleceu os princípios, e do jeito que Ele estabeleceu, acontecerá. O triste é que você vai encontrar cristãos, servos de Deus, que não aplicam os princípios e consequentemente não colhem os resultados. Então você vai ver uma pessoa que ora, que busca, que jejua, que lê a palavra, mas não aplica o princípio da prosperidade. E você vai ver essa pessoa endividada, você vai ver essa pessoa tendo problema financeiro, e você vai ficar se perguntando: como é que isso está acontecendo? Simples, porque essa pessoa não está aplicando os princípios. Eu não vou poder apresentar 25 princípios para você, seria muito extenso, mas eu separei alguns para dar a você a ideia e o entendimento de que Deus enxerga a prosperidade a partir dos princípios que Ele estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Esses 25 princípios que eu falei que são encontrados na vida das pessoas de sucesso, não foram criados por eles, todos eles são bíblicos. Talvez muitos deles nem saibam, mas são princípios bíblicos. Vamos lá? O primeiro, a mãe de todos os princípios: gratidão. Gratidão. Eu costumo dizer que aquele que sabe agradecer encontra a porta sempre aberta. O Senhor Jesus estava diante de uma multidão e Ele precisava dar de comer para aquele povo. Os discípulos chegaram com Ele e falaram assim: Jesus, dispensa a multidão, porque nós estamos longe de qualquer cidade, eles já estão te ouvindo aqui há tanto tempo. O Senhor dispensa eles agora para que dê tempo deles chegarem numa cidade e poder comer. Até porque, ainda que tivéssemos um lugar para comprar o pão, nós não teríamos dinheiro para alimentar esse povo todo. A Bíblia diz que tinham ali 5.000 homens. Mulheres e crianças não eram contados, não entravam nessa contagem. Então deve-se entender que ali o número real de pessoas seria de 15 a 20 mil pessoas. Como alimentar de uma hora para outra essas pessoas? Jesus olha para os discípulos e diz assim: não os dispense não, dê vocês de comer a ele. Mas como, Senhor? Nós não temos nada. De repente um dos discípulos diz: olha, na verdade tem um rapaz ali, não sei nem se eu devia estar falando isso, viu? Mas vou falar, né? Tem um rapaz ali que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso diante de uma grande multidão? Então as pessoas preferem dizer que não tem nada. As pessoas preferem dizer que não tem nada, porque aquilo que tem é considerado tão pouco, tão insignificante diante das suas necessidades, que ela já logo resume e diz: eu não tenho nada. Quantas vezes na sua própria casa você diz isso? Tem arroz, tem feijão, tem gás, tem um ovo para fritar, e você de repente entra na sua cozinha e diz: meu Deus do céu, não tem nada. Olha os erros que nós cometemos. Não tem nada. Tem nada para comer. Tem arroz, tem feijão, tem ovo para fritar, mas nós não reconhecemos o que temos. E ainda que não tivesse nem o arroz, nem o feijão, nem o gás, nem o ovo, não tivesse nada, e se você fizesse tão somente assim, ó, eu tenho a vida, eu estou vivo. Então você não pode dizer que não tem nada. Quando aqueles
poucos pães chegam nas mãos de Jesus, acompanhado de 2 peixinhos. A Bíblia diz que ele pega aquilo e antes de qualquer outra atitude, ele levanta e apresenta ao Senhor, dando graças. Olha o princípio da gratidão. Ele pega algo que parecia não ser nada, ele pega algo que parecia ser irrelevante, ele pega algo que parecia ser insignificante, mas ele agradece a Deus pelos poucos pães, pelos poucos peixes, insuficientes para alimentar uma multidão. Mas no momento em que ele dá graças, ele neste momento está acessando o sobrenatural. E no momento em que os discípulos começam a repartir, eles cortam o pão e o pão não diminui. Eles cortam o pão e o pão não se acaba. Eles tiram pedaços de peixe e o peixe não se acaba. E uma multidão de quase 20.000 pessoas é alimentada. E no final de tudo, quando a Bíblia diz que todos estavam satisfeitos, porque houve o quê? Abundância. Sobraram 12 cestos, porque Deus é o Deus que faz transbordar. Você está percebendo? Eu não tenho comida para alimentar uma multidão. Depois de dar graças, a multidão toda é alimentada. A Bíblia faz questão de usar essa palavra. Todos ficaram o que, gente? Satisfeitos. E depois de satisfeitos, sobraram 12 cestos. Isso é o transbordar. Essa é a lição. Deus, Ele quer dar a você, mas numa condição tão poderosa que vai fazer transbordar. Os seus propósitos serão atingidos e você ajudará outras pessoas a realizarem os seus propósitos também. Aquele que dá semente ao que semeia, terá sua sementeira multiplicada. Foi o que Paulo ensinou aos coríntios. Aquele que dá semente ao que semeia, terá sua sementeira multiplicada. Digam graças a Deus. E se você quiser, pode aplaudir o Senhor, o Deus da nossa prosperidade, o nosso Jeová Jiré, aquele que quando age não existe impedimento. Louvado seja o nosso Deus. Agora escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Nós estamos tendo diante dessa palavra, desse princípio da gratidão, a oportunidade de entender uma atitude, uma ação da igreja. Dízimos e ofertas, eles estão relacionados com muitos princípios, mas com certeza está relacionado primeiramente com a mãe de todos os princípios, a gratidão. Uma pessoa, quando é grata a Deus, ela cumpre a palavra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Malaquias 3:10. Lucas 6:38. Dai, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão, pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. A pessoa, quando verdadeiramente ela é grata, ela não tem como não ser um dizimista, ela não tem como não ser um ofertante. Eu vou te dizer uma coisa com toda a autoridade espiritual que Deus me dá de cima desse altar. Eu só posso entender uma pessoa verdadeiramente grata ao Senhor quando ela tem o entendimento do dízimo e é dizimista, quando ela é ofertante. Eu não posso crer em uma pessoa que de fato reconhece que tudo que ela tem veio de Deus. A maior prova que tudo que você tem não é teu, mas é de Deus, é que você é pó e ao pó vai retornar. Você não vai levar nada dessa vida, porque você não tem nada. Você não vai levar nada por um simples motivo: você não tem nada. Tudo que você tem, tudo que Deus deixa você pensar ter, é de Deus, porque tudo veio dele, é por ele e é para ele. Tudo é de Deus.
E esse Deus a quem pertence tudo, faz um teste com você. Um teste de aplicação de princípios. E ele diz assim: traga uma 10ª parte de tudo que vier na tua mão para a minha casa. E este Deus a quem pertence tudo, deixa ficar na tua mão 90%. E este Deus que deixa ficar 90% na tua mão, que na verdade também pertence a Ele, Ele ainda te abençoa para que esses 90 sejam multiplicados. Uma vez por 30, uma vez por 60, uma vez por 100. É promessa dele sobre a sua vida. Mas na verdade não é teu, é dele. E nós ainda fazemos caras e bocas com Deus e ficamos decidindo se vamos ser dizimistas ou ofertantes. Isso é ingratidão com aquele que nos deu absolutamente, da meia que está dentro desse sapato, cobrindo o meu pé, ao cinto que eu estou usando, a esse paletó, a tudo que eu tenho, veio do meu Deus. Tudo que você tem é de Deus, foi Deus que permitiu. Você que veio de carro para cá, esse carro foi Deus que te deu. Tudo, tudo, tudo. O almoço que você teve hoje foi Deus que te deu. E veja o quanto somos ingratos ao pensarmos se vamos aplicar ou não. O dízimo e a oferta, ele é tão forte e poderoso que ele está inserido dentro de tantos outros princípios. Ele está dentro do princípio da generosidade, ele está dentro do princípio da fé, ele está dentro do princípio da obediência, ele está dentro do princípio da fidelidade. Tantos outros princípios nos quais estão instalados o dízimo e a oferta. Existe um outro princípio extremamente importante e forte, que eu também separei para mostrar para vocês. É o princípio da humildade. Toda vez que você cair, ou que você assistir à queda de alguém, acredite, foi por orgulho. Quando você encontrar uma pessoa que quebrou, foi por orgulho. O orgulho destrói a vida do homem. Eu vou lhe dar um exemplo. Você imagine uma pessoa que está casada e há 2 anos ela está enfrentando um problema no seu casamento. E a conversa dentro de casa é mais ou menos essa: olha, os problemas aqui dentro de casa nós resolvemos aqui, viu? Eu não quero saber de você compartilhando isso com mais ninguém, viu? Eu não quero de você perguntando isso, pedindo oração para pastor. Não quero você compartilhando isso com mais ninguém, viu? Qual é o nome disso? É orgulho. Essa pessoa, ela está dizendo que ela tem capacidade sozinha de resolver o seu problema. É orgulho. Ela está achando que ela é mais do que na verdade ela é. Pastor, eu já abri uma empresa e eu quebrei. Me conta um pouquinho, como é que foi a abertura dessa empresa? Veio algo no meu coração e eu encontrei um lugar, eu aluguei e eu montei um negócio lá e trabalhei muito, pesado e tal, mas depois não deu certo e eu quebrei. Foi? Você conversou com quantas pessoas antes de abrir esse negócio? Não conversei com ninguém não, pastor. Fui com a fé e a coragem. Não, você foi com o seu orgulho. Você foi com o seu orgulho. Você achou que você dava conta. Você achou que você não precisava perguntar para ninguém. Você achou que você tinha capacidade. Você acreditou na força dos seus próprios e únicos braços. Isso é orgulho. Você não pediu orientação. Você não julgou precisar de ajuda. Você fez do seu jeito. E é por isso que as coisas não estão dando certo. Você tem um pai e uma mãe, a depender da sua idade, eles já são casados há 30 anos, há 40 anos. Aí você encontra um namorado. Você começa a namorar com esse rapaz e você desconsidera toda a experiência do seu pai e da sua mãe para lhe orientar. Nesse mundo, possivelmente, são as pessoas que mais te amam. E você despreza o conselho deles. Você vai pela sua cabeça. Não, mãe, não é como você está achando, não. Não é como ela está achando, é do jeito que você está achando. Porque você sabe mais do que a sua mãe.
Não, pai, você está enganado, você não está conseguindo perceber. Sim, o pai não está conseguindo perceber. Quem consegue é você, porque você sabe tudo. O nome disso é o que, gente? É orgulho. Então por isso eu estou te dizendo que as pessoas caem, as pessoas quebram por causa de orgulho. Elas acham que são autossuficientes. Nessa noite você foi convidado para vir para cá, e talvez eu vou te dar uma notícia que vai chocar você. Se prepare, porque isso vai chocar você. Você não sabe tudo. Ficou chocado? Ficou chocado? Não, por quê? Porque você já... Quem já sabia disso? Aí é que está. Você sabe que não sabe tudo, mas age como se soubesse. Esse é o nosso problema. Não, quem sou eu? Imagina, pastor, eu não sei de tudo não. Tá, bonito. A fala foi bonita, mas o comportamento é um comportamento de quem acha que sabe tudo. Sobre o que o pastor vai falar hoje? Sobre prosperidade. Ah, meu Deus, sou crente há 30 anos, tem nenhuma novidade que ele vai me falar aí. Tem nenhuma novidade. Orgulho. Teu coração se fecha, sua mente se fecha, porque você já acha que sabe tudo. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5: não fique montado em cima do seu próprio entendimento. Não se estribe, é a palavra usada lá. Não se estribe em cima do seu próprio entendimento. O orgulho foi o que trouxe a revolução no céu, por causa de um ser chamado Lucifer. Ele é o próprio orgulho, e é ele que tenta usar dessa arma para destruir a vida das pessoas. Interessante que em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, a Bíblia apresenta os frutos do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é humildade. Nós precisamos do Espírito Santo para trazer essa humildade na nossa vida e reconhecermos que precisamos de ajuda, reconhecermos que precisamos pedir socorro, porque o nosso orgulho não nos deixa pedir essa ajuda e por isso morremos. Terceiro princípio: humildade vai me levar a reconhecer que eu preciso de uma multidão de conselheiros. E aqui eu quero te mostrar uma coisa de maneira prática, porque isso você como crente já ouviu várias vezes. Os versículos que eu coloquei ali de Provérbios, você já conhece. Na multidão de conselheiros é que há sabedoria. É através dos conselhos que eu posso evitar uma guerra ou ganhar uma guerra. Tudo isso você já sabe. Mas o que talvez você não parou para pensar é quem são esses conselheiros de maneira prática. Talvez você está pensando em conselheiro, uma pessoa que tem um cabelinho branco para poder, com a sua experiência de vida, lhe dar direcionamento, e não necessariamente, não apenas. Mas quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo bem prático. Poxa, eu fiz um negócio e me dei mal, rapaz. Que contrato complicado, o contrato está todo contra mim. Fui tentar agora desfazer o negócio e não consigo, o contrato me pegou, eu tenho uma multa para pagar, porque você não teve um advogado para lhe aconselhar. Tem advogados aqui? Quem é advogado aí? Levanta a mão, levanta a mão. Pois bem, você precisa se aproximar dessas pessoas. Ah, pastor, advogado é caro. Faça amizade. Faça amizade. Tem certas coisas na vida que é igual lancha. Não é bom você ter uma. Seja amigo de quem tem. Isso é sério. Lancha vai te dar uma despesa absurda. Você vai ter que pagar a marina, você vai ter que pagar a manutenção. Seja amigo de quem tem uma lancha. Você não vai ter trabalho nenhum. A mesma coisa, seja amigo de um advogado. Ele pode lhe dar conselhos. Cadê o pastor Diego? Meu amigo.
Cadê o pastor Patrick? Meu amigo também. São advogados. Numa conversa eles podem me livrar de entrar em um mau negócio. Conselheiros. Interessante, eles acham que ainda não têm cabelo branco. Aliás, eles têm idade para ser meus filhos, mas ao mesmo tempo eles têm condições de serem meus conselheiros. Quem está me entendendo? Quem está pegando isso aí para a sua vida? Pastor, eu estou querendo comprar um terreno e eu acho que eu vou fechar o negócio, que é um terreno muito bom, o preço está muito bom. Tem corretores aqui? Corretores de imóveis? Levanta a mão aí. Levanta a mão bem alto. Sua chance, sua chance, sua chance. Olha aí, ó. Você quer fechar bons negócios? Tem gente que já baixou a mão, já perdeu o negócio. Você quer fechar um bom negócio? Procure essas pessoas. Eu estou falando sério, porque essas pessoas sabem os melhores negócios. Eles sabem se aquele terreno já bateu na tampa do preço que ele pode chegar, ou se ainda tem para valorizar, se é um bom investimento, ou se não vale mais a pena. Ele sabe. Ele conhece até os projetos da prefeitura para aquela área, para saber se aquele terreno ainda vai ser valorizado, ou se vai ser indenizado a qualquer momento, que vai passar uma estrada lá. Ele sabe, você não sabe. E de repente você faz maus negócios e não prospera, porque você não tem multidão de conselheiros. Corretor. Você tem uma empresa, você entende de contabilidade? Você precisa ter um contador honesto, descomplicado, atualizado, porque a todo momento as coisas estão mudando na área contábil. Você precisa ter um contador. Tem contadores aqui? Levanta a mão. Tem contador? Tem ou não tem? Tem. Seja amigo dessas pessoas. Pastor, não tem nenhum amigo. Pague. Problema teu se é ruim de amizade. Você não sabe selecionar suas amizades. A amizade tem que sempre ter essa prioridade. Seja amigo de um advogado, de um corretor, de um contador. Brincadeira. Mas que é bom é. Quem está me entendendo? Você está percebendo que agora multidão de conselheiros falado na Bíblia deixou de ficar tão espiritualizado e você trouxe mais para o seu dia a dia? É isso que você precisa. É isso que você precisa. Você precisa de multidão de conselheiros. Pastor, porque eu agora vou investir, eu estou investindo aí num tal de uns bitcoins. O que você entende de bitcoins? Se você for como eu, é quase nada. Então o que eu preciso? Se eu quiser fazer um investimento, a partir de R$1 você pode investir. Mas isso é uma pegadinha para você. Rapaz, de R$1, é tão pouco, eu vou investir milão. Você não entende nada daquilo. Você não sabe qual é a boa. Aí tem uma pessoa que ela se dedica, às vezes o dia inteiro estudando sobre isso. Ele faz cursos sobre isso. Ele viaja para pegar com expert informação sobre isso. E você pode contratar meia hora desse cara, 1 hora desse cara, e ele vai te ajudar, vai te dar conselhos para que você possa fazer um bom investimento. Irmãos, por favor, entenda, prosperidade não é um negócio abobado que vai cair do céu no colo do crente. Não é assim. O Senhor te dá sabedoria, o Senhor te dá uma igreja, o Senhor te dá um pastor para te alertar sobre isso. É assim que Deus age na sua vida. Ele está hoje alertando e preparando você para você prosperar. Não vai cair no teu colo. A palavra chega na tua mente, desce ao teu coração e vem para a tua coragem de aplicação. É assim que você pode vencer. Digam graças a Deus. Amém ou não amém? Multidão de conselheiros. Eu posso abrir esse leque, falar de muitos outros tipos de conselheiros, mas como estamos falando de prosperidade, eu vou ficar aqui. Mas eu poderia falar, por exemplo, quem é o conselheiro no seu casamento, na sua vida conjugal? É o seu pai? Pastor, eu tenho um amigão que está sempre me dando conselho. Só assim por mera curiosidade. Ele é casado? Ele é casado? Tem gente que está casado e tem um cara que é solteiro como seu mentor. É o seu orientador, é o seu conselheiro. O cara não é casado. E você adotou ele para ser o seu conselheiro. Você imagina onde é que você vai chegar? Você está entendendo o que eu estou te falando?
São princípios. A palavra de Deus nos orienta a termos conselheiros. Você precisa fazer alianças certas. Isso é um princípio. A má conversação corrompe os bons costumes. Você precisa fazer alianças com pessoas certas. Você está vendo que eu estou economizando o tempo de não ficar lendo todos os versículos, mas todos eles estão anotados para você. E como você trouxe papel e caneta para anotar, eu estou tranquilo que eu sei que depois você vai ler tudo isso em casa. Eclesiastes capítulo 4, dos versos 9 ao 12, sabe o que está dizendo lá? Que é melhor serem dois do que um. É melhor o pagamento. O serviço de dois é melhor. Lá está dizendo que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta. Mas isso só vai acontecer se a aliança for certa. Se você fizer uma aliança errada, quando você cair, sabe o que vai acontecer? Alguém vai levantar o pé, vai botar o pé no teu peito e não vai deixar você levantar mais. Estou falando sério. Se você não faz a aliança certa, quando você cai, a pessoa termina de botar o pé no seu peito e não deixa você se levantar. Mas quando você faz uma aliança certa, quando você está caído, você vai ver uma mão abençoada de um anjo de Deus na sua vida, estendida para você, lhe dizendo: vem cá, meu amigo, se levanta. Em outra ocasião você já fez isso por mim, você me levantou, agora é a minha vez de levantar você, vamos junto, você vai vencer. Você precisa ter essa pessoa junto com você. E essa pessoa tem que ter os seus princípios tão fortalecidos quanto os teus. Ela não pode ter princípios diferentes dos teus, porque senão é a hora dela botar o pé no seu peito e não deixar você se levantar. Mas quando ela tem os mesmos princípios que os seus, essa pessoa vai ser realmente um ajudador. Por isso que a Bíblia diz: há amigos que são mais chegados que um irmão. Escolha a aliança certa. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: de toda a minha alma, eu estou cansado, a ponto de não suportar mais pessoas fofoqueiras. Estou te falando muito sério. Sabe quando dá na tampa? E eu tomei uma decisão na minha vida: não engulo sapo mais. Fofoqueiro. Mas olha, 1 quilômetro de distância de mim é pouco. Eu quero aliança com gente certa. Não quero fofoqueiro. Tem gente que citar o nome para mim hoje tem me causado ojeriza. E eu não quero esse mal para minha alma. Então eu quero distância de gente linguaruda, fofoqueira, que quando morrer vai ter que ter 2 caixões para levar a língua. Não aguento mais. Estão dentro da igreja. Os fofoqueiros estão perto de você. Estão dentro da sua casa. Pastor, mas está dentro da minha casa, o que eu faço? Você não pode se distanciar porque é sua família, mas não faça aliança. Não aceite a conversa. Não empreste o seu ouvido para as asneiras que essas pessoas têm para lhe dizer. Ande com gente boa, de coração limpo, de coração puro. Ande com gente ocupada com a vitória, ocupada com a sua própria vida, ocupada com a sua família. Não ande com fofoqueiro. Essa raça não presta. Essa raça não presta. Estou te dizendo. Que Deus guarde o teu coração dessas pessoas que são pragas. Praga é aquela que surge na vida da pessoa sem ser convidado. E é uma disfarçatez. Aí é que aumenta a ojeriza. Fofoqueiro tinha que ter cara de mal, para você olhar e já ter raiva, porque tem cara de mal. Mas não, fofoqueiro é... Quem está me entendendo?
Eu não tenho como tratar sobre todos os princípios, mas deixa eu dar uma adiantada. Honestidade, verdade, integridade, justiça, planejamento. Um dos meus preferidos, diligência. Eu gosto do significado dessa palavra. Diligência é você fazer uma coisa com urgência, sem perder o zelo, sem perder o cuidado. Diligência, perseverança, coragem, generosidade, posicionamento, plantar. Tudo isso é princípio. Tudo isso é princípio. E estes princípios, eles não foram criados pela sociedade. Eles atuam, devem atuar na sociedade, mas não foram criados pela sociedade. Isso não foi criado por um filósofo, por uma pessoa de uma ideologia específica. Os princípios foram criados e determinados por Deus. Os princípios foram criados, determinados por Deus. E tudo que Deus faz é perfeito. Perfeito. Não tem como falhar. Nos princípios você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Não tem erro, porque foi criado por Deus. É o planejamento de Deus para a nossa prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Olha para o teu irmão com o dedinho assim, com todo respeito, olhando para a carinha dele, faz assim com seu dedinho e diga para ele: princípios. O que está do outro lado está esperando você fazer com ele também. E não é que esse que está atrás está esperando fazer também? Os irmãos que estão lá na tenda nos assistindo, está tudo bem aí com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe suas vidas. Tem irmãos nos assistindo aqui na tenda, que não tem mais lugar aqui dentro, eles estão aqui atrás, sentadinhos, nos assistindo pela televisão. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, parabéns por essa perseverança de vocês. Deus abençoe. Posso ir adiante ou está bom por aqui? A gente já pode parar o assunto ou não? Hein? Você quer receber mais da parte de Deus ou não? Você não imagina como o assunto de hoje já rendeu fora do estado. Pastores de fora estão me ligando, pedindo essa mensagem. Irmãos, uma coisa que há muito tempo eu não vejo acontecer. Acaba o culto, vem uma série de irmãos me procurando para agradecer. Pastor, muito obrigado por essa palavra. Pastor, muito obrigado por essa palavra. E você não imagina que hoje eu não vou conseguir dormir. Não vou conseguir dormir, eu já me conheço. De tanta alegria no meu coração, por perceber como essa palavra está sendo útil para mudança, transformação de vidas de uma forma extraordinária, fora do comum, algo que só Deus pode fazer. Amém? Então receba em nome de Jesus tudo que Deus tem para você. Glória a Deus. Então eu posso ir adiante, não posso? Então vamos lá. Segunda coisa, para que a prosperidade, para que o reino do Senhor se manifeste nas suas finanças, você precisa receber e estar atento para isso. Você precisa receber a bênção do acesso. Acesso a quê? Acesso a ambientes, acesso a pessoas, acesso a conselhos e acesso a oportunidades. O acesso não é necessariamente a prosperidade, mas ele te conduz para tomar posse da prosperidade. E talvez, para poder deixar isso o mais claro possível, o exemplo melhor é o exemplo na vida de um homem chamado José. José do Egito. Espero que você conheça a história, porque vai ficar mais fácil de você compreender tudo que eu tenho para tratar se você conhece a história. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi parar na casa de um homem chamado Potifar. E na casa deste homem ele foi acusado falsamente, injustamente, pela esposa desse patrão, desse senhor,
de que ele tentou agarrá-la. Por conta disso ele foi parar na prisão. Ficou preso injustamente. Na prisão ele conheceu 2 homens. E Deus deu revelação para ele do que haveria de acontecer na vida desses 2 homens. Um era padeiro de Faraó, o outro era copeiro de Faraó. E da forma como ele sonhou, aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro foi perdoado e voltou a trabalhar para Faraó. E quando o copeiro estava saindo da prisão, ele falou: olha, não esquece de mim. Quando você estiver junto com o Faraó, não esquece de mim. Mas ele esqueceu. E ele ainda ficou mais alguns anos na prisão, talvez alimentando dentro de si aquela ingratidão, aquela injustiça. Poxa, Deus me usou para revelar o que estava acontecendo na vida do homem, e ele está lá agora junto com o Faraó, voltou ao seu trabalho, poderia falar alguma coisa em meu benefício, poderia interceder por mim, não fez nada, continuo preso aqui. Já já você vai entender essa história. Então o Faraó tem um sonho que não consegue entender, não consegue interpretar. E aí sim o copeiro lembra dele e fala: quando eu estava preso, tem um homem lá que ele sonhou exatamente o que aconteceu, de que o Senhor iria me perdoar e que eu voltaria a te servir aqui no palácio. Traga esse homem. Então acontece a bênção do acesso. Um homem que está na prisão, ele chega a um lugar onde muitas pessoas que trabalharam a vida inteira para Faraó nunca o conheceram, nunca passaram nem perto da sala dele, nunca cruzaram com ele. E aquele homem que está num local improvável, aquele homem que está numa prisão, recebe a bênção do acesso. Eu fico imaginando a caminhada dele, saindo daquele calabouço, aquele lugar fétido, escuro, subindo as escadas, vendo novamente a luz, subindo agora uma outra escada de outro tipo, e começa a entrar num lugar cheiroso, perfumado. Era a sala de Faraó. Ele teve acesso à sala de Faraó. Deus, Ele abre portas para colocar você em lugares que você não consegue entender como conseguiu chegar ali. Deus coloca você diante de pessoas tão importantes, pessoas que têm chaves poderosas, com poder e capacidade de abrir caminhos para você, que você não consegue entender como foi que você conseguiu chegar diante de uma pessoa tão importante. Eu tenho isso na minha vida. Eu nunca perdi o entendimento da minha origem. Eu sou o Luiz Antônio da Silva, um dos sobrenomes mais comuns que existe no nosso país. Quando eu viajo para fora do Brasil, eu tenho dificuldade para passar pela Polícia Federal, porque eles têm que consultar trocentos homônimos. Tem um punhado de outros Luiz Antônio da Silva que estão devendo alguma coisa para a justiça. E eles têm que ficar ali esperando, eu tenho que ficar ali esperando até que eles descobrem que não sou eu, e aí eu posso passar. Não é fácil, porque o meu nome é comum. Eu nasci no Jabaquara, capital de São Paulo, Zona Sul. A minha rua era a última rua asfaltada, a próxima já era uma favela, a favela da Santa Catarina. A minha mãe, empregada doméstica. O meu pai, naquela época, cobrador de ônibus. Esse sou eu. E esse cara, Deus já fez conhecer mais de 30 países. Eu converso com o governador, eu converso com o prefeito. Eu entro em lugares que quando eu estou lá eu penso: meu Deus, como é que eu posso estar aqui? E a resposta é simples: não sou eu, é Deus. Não sou eu, é Deus. Deus nos dá a bênção do acesso. Só Deus pode fazer isso comigo e com você. Então eu sou a prova para você de que não importa de onde você veio, o interessante é você entender onde Deus quer fazer você chegar. E Ele quer te dar a bênção do acesso. Quer colocar você diante de pessoas importantes, onde uma frase dela pode destravar um punhado de coisa na sua vida.
pelo entendimento, pelo conhecimento, pelo preparo, pelo poder, pela autoridade que aquela pessoa tem naquele momento. E Deus te coloca diante dela. E talvez muitas outras pessoas lutam para chegar. E você é pinçado pelos dedos poderosos do Senhor e colocado diante de principados e autoridades nessa terra. Deus faz isso com você. Coloca você em ambientes que é aquele ambiente que você tem dificuldade até para saber como se comportar, de tão especial que é. E eu tenho certeza que enquanto eu estou falando, tem vindo coisas à sua mente, você lembrando de lugares que o Senhor te colocou, que você pensa, o pastor está certo, só Deus poderia me colocar naquele lugar, só Deus poderia me colocar diante daquelas pessoas. Deus já me colocou diante de pessoas importantíssimas, sentado numa cadeira de avião. E aquelas pessoas com conhecimento que elas tinham puderam me ajudar, e eu fui sugando, eu fui fazendo perguntas, porque eu estava diante dessas autoridades. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava fazendo um curso e o mentor, o treinador, era o Paulo Vieira. Hoje é considerado o maior coach da América Latina e um dos maiores do mundo. E isso não é conversa. É um homem que consegue lotar o Allianz Parque fazendo seus treinamentos de transformação de vidas. É um homem que está milionário e não tem medo de dizer isso. Eu estava num curso há muitos anos. E enquanto eu estava lá, era uma noite de quinta-feira, o Lucas estava aqui fazendo culto. E antes de começar o culto, ele me ligou: e aí, pai, como é que está aí? Eu falei: cara, está uma bênção. Filho, Deus está me abençoando aqui. O Paulo é o cara. Como eu estou aprendendo, quanta coisa importante, quanta ficha está caindo. São a linguagem do ambiente, né? Quantas fichas estão caindo aqui. Ele: ô pai, que legal. Muito bem. Desligou e veio fazer o culto. Aí ele chegou com a igreja e falou assim: olha gente, meu pai não está aqui hoje, meu pai está fazendo um curso lá em São Paulo com Paulo Vieira, falei com ele agora há pouco, ele está feliz, está sendo muito abençoado, vamos gravar um vídeo para mandar para ele? Aí gravou um vídeo com a igreja. Não sei se tem alguém aqui que estava nesse dia e vai se lembrar. Aí ele fez uma gravação, pediu para a igreja repetir: Paulo Vieira, Deus te abençoe por estar abençoando o nosso pastor. Ei! Alguém estava aqui nesse dia ou não? Alguém se lembra disso? Tem alguém? Tem, sempre tem. Tem, sempre tem. Estavam aqui e lembro disso. Aí ele mandou o vídeo para mim. E eu estava numa hora de fazer uma ferramenta lá, uma dinâmica. Era por volta de 10h30 da noite quando eu fui olhar o vídeo. Não é toda hora que dá para você olhar. Quando eu olhei o vídeo, falei: que legal. E tinha um rapaz fazendo aquela dinâmica junto comigo, e eu mostrei para ele. Ele falou: nossa cara, que legal. Poxa, você tem que mandar isso para o Paulo. Eu falei: pro Paulo? Eu não tenho contato dele não, meu amigo. Eu não tenho essa intimidade não. Ele falou assim: não, mas eu tenho. Eu sou chefe. Ele era chefe de cozinha. E eu estou sempre na casa dele, eu cozinho lá na casa dele. Tenho contato com ele, com a esposa. Manda para mim. E eu vou mandar para ele. Falei: então tá, mandei para ele e ele mandou para o Paulo. Quinta-feira à noite. Sexta-feira estávamos novamente lá, eram umas 10h30 da manhã, novamente fazendo ferramenta juntos e tal. Aí o Paulo, ele vai passando assim no meio das pessoas. E ele passou por nós e cumprimentou o rapaz, falou o nome dele, confesso que eu não me lembro mais. Aí o rapaz falou assim: ei Paulo, você viu o vídeo que eu mandei ontem? E ele falou: caraca, eu vi. E quem é esse cara? Quem é o pastor? Ele falou assim: é esse aqui. Olha o acesso. O Paulo pegou a minha mão e beijou minha mão. Quando falaram que eu era pastor. Esse foi o respeito dele com um pastor. Ele beijou a minha mão. E depois, segurando a minha mão com as duas mãos, abaixadinho assim, ele olhou para mim e falou assim: pastor, você almoça comigo hoje? Falei: tá bom, almoço. Continuamos fazendo as ferramentas. Quando terminou aquele período, já era quase 1h da tarde. Um segurança dele que ficava na frente do palco, assim de lado, ele saiu e veio onde eu estava. Você que é o pastor? Eu falei: sou. Ele falou assim: o Paulo está te chamando para almoçar. O almoço não era em restaurante não, era atrás do palco.
Tinha uma cozinha montada lá para ele, muito bacana. E quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem, com todo respeito, me agradeceu por estar ali. E eu almocei com o Paulo. Aliás, almoçar com o Paulo não é uma novidade, só que muita gente paga para fazer isso. Eles pagam para almoçar. Eu não, eu fui convidado. Deus me deu acesso. Almoçamos na mesma mesa, eu, Paulo, a esposa dele, Camila, e o filhinho mais novo dele. O staff dele estava sentado numa outra mesa, todos juntos lá, brincando, rindo, mas ali foi só a nossa conversa. E aí ele me contou a história dele, como Deus falou com ele, como Deus entregou o método CIS para ele. Nessa época, era o começo, muita gente ainda não sabia se o Paulo era crente, não era, e ali eu tive a certeza do encontro dele com Deus. E ali ele me testemunhou também, que desde que ele se casou com a Camila, 22% de tudo que ele ganha, ele separa para oferta. 10% é dízimo e 12% ele oferta. Desde que se casou, 22% todos os meses, ele e a esposa separam para ofertar. 10% é dízimo, 12% é oferta. E ali ele foi me contando outras coisas, compartilhando outras coisas da vida dele. Coisas preciosas que eu guardo com carinho e trago para a minha vida até os dias de hoje. A bênção do acesso. Deus me colocou num ambiente especial, junto de uma pessoa especial, para receber conselhos especiais. Me lembro de uma das perguntas que eu fiz a ele. Eu falei: Paulo, tudo isso que eu estou aprendendo aqui não é para ficar guardado comigo, eu quero levar para a minha igreja. Eu posso? Porque são coisas suas. Ele falou assim: faça, pastor. A partir do momento que você veio, pagou para receber, isso é seu. Entregue para quem você acha que você tem que entregar. Foi um dos conselhos que ele me deu, um dos. Então eu estava num ambiente diferenciado, com uma pessoa especial, recebendo conselhos preciosos, aproveitando uma oportunidade. A bênção do acesso. Então eu quero que você guarde e entenda isso. Quando você tem comunhão com Deus, Ele vai te fazer entrar. São os dois primeiros elos. Entrar, a entrada, a bênção da entrada, abençoar o que entra na sua vida, e a comunhão com Deus. Lembra-se disso? Quando você tem comunhão com Deus, Ele te faz ter acesso, Ele te faz entrar em lugares especiais e poderosos. Foi assim que aconteceu com José. Mas quando você entra, você não entra e já nesse momento, só o fato de entrar, tudo aconteceu. Você precisa estar preparado para surpreender o ambiente onde você entrou. Eu entrei naquele ambiente com o propósito de ser abençoado, mas eu não perdi a oportunidade de orar e ministrar sobre a vida dele e sobre a família dele. Então talvez eu o tenha surpreendido, porque eu também o abençoei. Quando José entrou na sala de Faraó, ele surpreendeu o Faraó com a comunhão que ele tinha com Deus. Ao revelar tudo o que significava aquele sonho, ele estava surpreendendo o Faraó. Olha, significa que vão acontecer aí 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita fome. Ah, meu Deus, mas o que eu vou fazer com agora? Como é que eu vou cuidar disso? Quem é que eu vou pôr para administrar isso tudo? E José deve ter pensado ali: eu não sei, né? E Faraó falou: já sei, é você. A partir de agora você só não será maior do que eu no trono, mas no restante é você que manda, José. Traga uma roupa de linho fino para ele. Traga um cordão de ouro para pendurar no seu pescoço. Traga o anel da assinatura de Faraó e coloque no dedo dele. E a partir daquele momento, José se tornou governador do Egito. Mas sabe por quê? Porque ele estava preparado. Ele estava cheio de comunhão com Deus, e por isso pôde trazer revelação dos sonhos. E ele estava preparado para administrar. Não adianta você pedir para Deus uma coisa para a qual você não se prepara. Deus não vai te dar. Você entende agora por que ele ficou mais 2 anos na prisão, mesmo depois que o copeiro saiu de lá? Deus continuou preparando para que quando ele chegasse na sala,
no momento em que ele tivesse o acesso à sala, no momento em que ele tivesse acesso a Faraó, seria para não voltar atrás. Seria para entrar e fazer a diferença. É por isso que tem certas coisas que Deus não deixou acontecer na sua vida ainda. Ou porque você está demorando para se preparar, ou porque Ele continua preparando você, para que quando você tiver acesso, você não saia mais do lugar que Deus te colocou. Não menospreze o acesso. Valorize o acesso. O que você está recebendo hoje aqui foi algo que Deus colocou no meu coração, foi algo para o que eu me preparei para trazer para a sua vida. Eu estou trazendo coisas para você de coisas que eu tenho aplicado na minha vida. Eu estou trazendo para você a possibilidade de acertos de onde eu errei na minha vida. Eu estou transmitindo para você vida com tudo que eu estou te falando. Eu tenho tudo anotado, mas estou falando com você do meu coração. Não menospreze isso. Com toda a ousadia que o Espírito Santo me dá, eu lhe digo: Deus me colocou no seu caminho nesta noite. Deus está dando a você acesso ao que eu tenho para lhe oferecer nessa noite. Valorize isso. Eu estava dizendo no culto de hoje que se eu fosse membro dessa igreja, eu tinha participado dos 3 cultos. Se eu fosse você, eu chegaria em casa, e mesmo que o sono tentasse me driblar, eu assistiria tudo que o pastor está pregando de novo. Porque tudo que eu estou tratando com você hoje, se você levar a sério, isso muda, não é a sua semana, muda a sua história de vida, e leva você a uma prosperidade inimaginável. Então, valorize o acesso que Deus está te dando ao seu pastor. Mas onde é que entra o menosprezo? É que é o seguinte, pastor, eu gosto de lhe ouvir aqui, o que você fala para mim é importante, mas eu não vou com a sua cara. Nem por isso deixe de me ouvir. Não despreze o acesso. Quem está entendendo? Você não precisa gostar de mim, mas valorize o que eu tenho para te entregar. Porque eu tenho para te entregar. Porque Deus me escolheu para te entregar alguma coisa. E é isso que você tem que valorizar. E não se o meu rostinho é bonito ou não para você. Isso é de menos. Isso não importa. Se a minha voz não lhe agrada, se a minha didática não lhe agrada, não importa. Com tudo isso, você consegue receber coisas que são importantes nesse acesso que Deus lhe concedeu. É com isso que você tem que ficar, no nome de Jesus. Eu estou me usando como exemplo, mas isso vai servir para todas as outras áreas da sua vida. Tem um livro que você odeia aquela capa e fica pensando que mau gosto foi aquele do autor, mas o conteúdo dele é extraordinário para você. Vire a capa, encape a capa e leia tudo que tem dentro, porque é isso que vai de fato importar para você. Quem está me entendendo? Dá uma salva de palmas para Jesus. Saiba se portar quando você tiver o acesso. Deus vai te colocar em ambientes importantes, diante de pessoas importantes. Saiba se portar. Ei, pastor, a fábrica que eu trabalho, a empresa que eu trabalho, a loja que eu trabalho, o escritório que eu trabalho, nossa, tem tanta gente lá. Pastor, o patrão deu o telefone dele para mim. Diz que o que eu precisar, diz que eu posso ligar direto para ele, pastor. E ninguém tem, só eu tenho. Então, por favor, não mande um baldinho de flores com um bom dia para ele todo dia. Saiba se portar. Não mande mensagem para ele falando bacana, valeu, joinha. Use uma linguagem formal. Saiba se portar. Seja elegante no ambiente que você foi colocado. Você está num ambiente especial, diferenciado.
Fique quietinho. Fale menos. Fale menos. Ouça mais. Você está ali para aprender? Então, meu irmão, de maneira muito gentil, eu digo a você: cala a boca. Já que você está ali para aprender, fique quietinho, deixe que os outros falem. A Bíblia diz que no silêncio até o ignorante passa por sábio. Então fique quieto. Não dê risadas altas. Não queira aparecer. Seja discreto. Saiba se portar. Quando você chegar naquele ambiente, não puxe qualquer cadeira para sentar. Quando você vai a um restaurante chique, você não entra no restaurante e vai encontrar sua mesa. Já percebeu isso? Você tem que ficar parado ali esperando até que chegue uma pessoa e te conduza a uma mesa. É assim que você se porta num ambiente fino. É assim que nós devemos nos portar nos ambientes especiais que o Senhor haverá de nos conduzir. Não bata nas costas da pessoa. Essa pessoa lhe deu acesso. Ela não está querendo dizer que é seu amigo de infância. Pastor, por que isso tudo? Porque você precisa garantir a sua volta a esse lugar. Você não pode agir de forma a dar motivos para que essa pessoa não queira te receber novamente. Suas perguntas têm que ser inteligentes. Não deixe essa pessoa perder tempo. Quem está me entendendo? Eu estou preparando você para os acessos que Deus já está abrindo para a sua vida. Se você me permite, para descontrair um pouco, deixa eu te dar um exemplo de uma outra coisa que está relacionada a acesso, mas não está relacionado com a vida financeira. O moço está de olho numa moça e doido para namorar com ela, mas não consegue ter acesso. Aí ele consegue. Depois de muita luta ele consegue ter acesso àquela moça que para ele é um prêmio. É um prêmio. Aí ele tem acesso a ela. Você quer namorar comigo? E ela aceita, a doida. Ela aceita e começa a namorar. O namoro começou hoje, domingo. Aí acaba o culto. Você já passou mensagem: chegou, amor? Chegou, amor? Que amor? Chegou, amor? Cheguei. 10 minutos. Já comeu alguma coisa? Já comi. Tá deitada? Um beijo. Sonha comigo. Amanhece o dia. Antes do despertador do celular, o cara já ligou. Acordou, amor? Tomou café? Escovou o dentinho? Já saiu de casa? Está no Uber? Pegou o elevador? Sentou na sua cadeira? Ô chicletinho! Ô chicletinho! Você conseguiu o acesso, mas esse namoro não dura até o próximo final de semana. A moça não gosta disso, ela não quer esse grude, ela não quer esse chiclete. Ou seja, você teve acesso, mas não soube se portar. Você não soube se valorizar, você não soube valorizar a pessoa. Você se tornou chato, inconveniente. Está tratando um namoro de uma semana ou de 2 dias como se já fosse uma pessoa que tivesse na sua vida há tanto tempo. Portanto, por favor, entenda, e eu espero que você perceba a relevância do que eu estou te falando, apesar de parecer uma brincadeira. Que você perceba a relevância. O Senhor quer te colocar em lugares especiais, mas você tem que saber se portar dentro desses ambientes que o Senhor haverá de colocar você, em nome de Jesus. Eu vou encerrar essa parte usando uma palavra que o presidente da nossa igreja usa. Ele sempre diz para nós pastores: um pastor precisa ter postura. E não tenta fazer ele explicar o que é postura, ele só fica nisso.
Aí a gente é que tem que pelejar para entender o que ele está querendo dizer. Um pastor tem que ter postura, pois eu digo isso para todos nós que queremos vencer. Precisamos ter postura. Temos que saber nos comportar, principalmente nos ambientes especiais que o Senhor haverá de te colocar em nome de Jesus. Entenda quando você está na mesa da sua casa e quando você está na mesa de uma outra autoridade. O comportamento é diferente. Que você saiba se portar. Porque tem lugares que pessoas já entraram e foram lugares muito especiais, e depois que saíram de lá, nunca mais voltaram, porque não souberam se portar no ambiente que Deus as colocou. Vamos encerrar com esse último item. Saiba viver um padrão abaixo da sua real condição. Quando José assumiu a administração do Egito, foram 7 anos de fartura. E nesses 7 anos ele administrou de tal forma que pudesse sobrar, para que quando viesse os 7 anos de fome, ele tivesse o estoque, ele tivesse guardado, para manter a sua própria população egípcia, como ainda negociar com os reinos vizinhos. Portanto, olha aqui para mim. Se você pode comprar um carro assim, compre um outro assim. Porque essa diferença aqui, você guarda, você investe, você poupa, você administra. E Deus gosta de administradores. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz lá no capítulo 2 de Gênesis, olha que coisa: e Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, porque ainda não havia feito o homem. Aí você fala, tá, o que tem uma coisa a ver com a outra? Não fez chover porque não tinha feito o homem. Por quê? Porque se ele fizesse chover, as plantas iriam crescer e frutificar, mas não tinha o homem para cultivar. Então Deus só dá quando tem alguém para administrar. Se você não souber administrar, Deus não vai te dar. Seja fiel no pouco, sobre o muito vos colocarei. Aquele que tiver será acrescentado, aquele que não tem, até o que tem lhe será. Está começando a entender? Então por isso você precisa saber administrar. Por que comer fora todo dia? Por que gastar dessa forma? Você já experimentou um pão com manteiga na chapa ou na frigideira? Com um bom café com leite? E se quiser aloprar e ir para a chiqueireza de fato, amassa o pão, molha no café com leite, com manteiga pingando. Isso não deve ficar em mais do que R$2. Melhor do que os 50 que você paga num lanche de isopor quando sai daqui. Economiza 48. Faça sobrar. Faça sobrar. Então, viva um padrão abaixo do que você poderia. Viva um padrão abaixo do que você poderia. Rico que é rico não tem medo de comprar no brechó. E pobre metido a besta só vai em loja de marca para pagar em 24 vezes no cartão. Isso quando não entra no mínimo. Pagou só o mínimo daquele mês e o negócio ainda fica rodando lá. Cartão de crédito ama, gente. Não tenha medo de viver um padrão abaixo. Olha o absurdo dos absurdos. Eu estou dizendo que o correto para a gente prosperar é, se você tem condições de viver aqui, viva aqui. Amém? Imagine quem, além de ter esse padrão, não vive um abaixo e ainda vive um acima do que poderia. Quebra ou não quebra?
Então, se você quer prosperidade, tome decisão. Escute, isso que eu estou te falando não pode ser um negócio engraçado, bacana. Isso aí que o pastor falou é uma verdade. Não adianta nada. Isso não é para a gente rir. Isso é para a gente aplicar. É para você chegar em casa hoje, chamar a esposa, chamar o esposo, chamar os filhos e combinar. Ei, aquilo que o pastor falou, o que a gente pode mudar aqui, hein? Suspende a pizza aí. Suspende a pizza. Tem o pão que o pastor falou aí ou não? É com decisão que a gente muda a nossa vida, e não apenas com informação. Amém, irmãos? E agora, talvez eu poderia ter usado só esse último slide e encurtava todo o caminho que eu fiz até agora, mas eu acho que era preciso. Mas veja se tem ou não tem um resumo aqui. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Você pode repetir comigo? No 3? 1, 2, 3. Obedeça aos princípios. Use os acessos. Tenha sabedoria para administrar. Só vocês. Obrigado. Agora só os mais que vencedores, certos de que vão ter acessos poderosos na vida. Só vocês.